Olá, pessoal. Iemar, professor João Gonçalves, Geografia. Sétimo ano do Ensino Fundamental. Capítulo 3, Agropecuária e Agronegócio, Transformações do Espaço Rural. Página 40 a 65. Correção das atividades de fixação que foram passadas nas últimas aulas. Agora com você, página 41, vai ficar com os seguintes dizeres. Na primeira linha, a tabela vai ficar com Brasil, pé nos setores da economia, página 41 vai ser completada com esses dizeres aí. Ó. Sempre você vai colocar Brasil, né, o local, o tema e o ano entre parênteses. No caso aqui, 1950, 2001 e 2018. Setor primário, 60,7%, 20,6% e 14,6%. Secundário, 13,1%, 22,9% e 22,7%. Terciário, 26,2%, 56,5% e 62,7%. Os dados mostram progressiva e expressiva diminuição da participação dos trabalhadores no setor primário e aumento nos setores terciário e secundário. Em 1950, por exemplo, quando a população rural era maior que a população urbana, a maior parte da população economicamente ativa estava no setor primário. Atividade de pesquisa, número 3, você vai colocar no setor primário, né, agricultura, pecuária, pesca e extrativismo. No setor secundário, você vai colocar as atividades ligadas à indústria, mineração, metalurgia, siderurgia e várias outras indústrias que nós podemos colocar como exemplo, e a indústria da construção civil. E no terciário, setor de serviços e comércio, tá? Prestação de serviços e comércio. Então, é uma atividade de pesquisa que você vai colar no caderno. Para ir além, página 42, é uma atividade onde vai falar sobre o censo demográfico e a pesquisa nacional de amostra de domicílios, é uma leitura, e aqui eu coloquei para vocês apenas uma visualização de um exemplo da PNAD contínua, características adicionais do mercado de trabalho de 2012 a 2017. Para ir além, página 43, nesse aqui nós temos a tecnologia na agropecuária influencia na diminuição do êxodo rural. É uma leitura também. O êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial. Fatores do êxodo rural. O processo de urbanização brasileira está relacionado com o êxodo rural. Repulsão da força de trabalho no campo, vai ser o latifúndio, e a atração da força de trabalho e padrão de vida nas sociedades, surgimento do trabalho informal e submoradias. Agora é com você, página 44. Quais foram os objetivos iniciais da Revolução Verde e os objetivos alcançados? Aumentar a produtividade agrícola e acabar com a fome no mundo. Como houve aumento da produtividade, esses objetivos foram parcialmente atingidos, uma vez que a fome ainda é realidade em muitos países. 2. Sobre os impactos da modernização do campo a partir da Revolução Verde, diminuição da variedade de alimentos produzidos, dependência dos agricultores em relação à indústria de sementes e insumos, degradação de recursos naturais, como erosão, contaminação e compactação do solo, poluição das águas por agrotóxicos e fertilizantes, redução da biodiversidade e que causa desequilíbrio dos ecossistemas. Para ir além, página 47. Número 1. Tornar o grão mais resistente ao vírus do mosaico dourado. Inseriu-se um gene do vírus no feijão. 2. Cite um argumento positivo e outro negativo. Positivo, feijão mais resistente à praga, sem modificação no sabor e no valor nutricional do alimento. Negativo, não se sabe exatamente quais os impactos dessa alteração genética no meio ambiente e na saúde humana. Ler e descobrir, página 52. Que tipo de produção
A paisagem representada mostra produção monocultora de cana-de-açúcar. 2. A paisagem representa a agricultura comercial? Sim. Por se tratar de monocultura em extensa área, provavelmente representa um grande latifúndio voltado à exportação. Para ir além, página 53, a agricultura orgânica, uma saída sustentável para os pequenos produtores. É uma leitura. A agricultura orgânica é uma prática agrícola que adota técnicas específicas tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização e a proteção ao meio ambiente. Agora é com você, página 57. O que é reforma agrária? É o conjunto de medidas tomadas visando uma melhor distribuição da terra, ao desenvolvimento sustentável, rural sustentável e ao aumento da produção do campo e à justiça social. Qual a importância das pequenas propriedades para a agricultura brasileira? As pequenas propriedades são tão produtivas que no Brasil boa parte dos alimentos vem dos agricultores que possuem até 10 hectares de terra. Dos donos de mais de 1.000 hectares sai a parte relativamente pequena do que se consome. Explore seus conhecimentos, páginas 62 a 65. Número 1, letra A. Além do aumento da população brasileira, o gráfico mostra o relativo aumento da população urbana e a diminuição da população rural, ou seja, o processo de urbanização brasileiro. B. O aumento da população causa maior demanda por alimentos e, consequentemente, necessidade de aumentar a sua produção. A número 2, sobre as imagens, a primeira fotografia representa uma agricultura familiar com diversos tipos de alimentos. Nela percebe-se o uso de pouca tecnologia, tendo em vista sua produção. É basicamente de subsistência. A segunda fotografia apresenta uma agricultura comercial com cultivo de um único produto em larga escala. Consequentemente, sua produção é voltada basicamente para o comércio. Número 3, letra A, agricultura familiar, letra B, agricultura familiar e letra C, pode-se concluir essa distribuição é bastante desigual. 84,4% dos estabelecimentos rurais ocupavam, em 2006, apenas 24,3% da área rural, enquanto 15,6% ocupavam 75,7% dessa área. Letra D. Considerando que aprendeu nesse capítulo, por que a agricultura familiar é tão importante para o Brasil? Ela é responsável por produzir cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Além disso, emprega boa parte de mão de obra rural. Por fim, esse modelo normalmente usa os recursos naturais de forma sustentável, preservando as tradições locais. Número 4, sobre a cana-de-açúcar. Hoje a cana-de-açúcar é produzida especialmente em áreas do Nordeste e Sudeste. Trata-se de um produto versátil do qual derivam o açúcar e o etanol. Por exemplo, o problema associado à plantação de cana-de-açúcar é o desmatamento. Seu cultivo foi responsável pela diminuição de grande parte da Mata Atlântica brasileira. A número 5, todas as opções serão consequências da reforma agrária. 6, letra D, somente a alternativa D representa impacto negativo, as outras 3 representam formas de diminuir os impactos. 7C, o uso de tecnologia no campo com a mecanização. 8, letra A, avanço da fronteira agrícola, considerando que no período apresentado a produção cresceu mais que 10 vezes, é possível inferir o problema e avanço da fronteira agrícola. 9, letra A, a charge retrata objetos típicos de um agricultor, enxada e roupas, etc., exibidos como peças de um museu. Ao fundo, um homem sentado à mesa de trabalho, falando no telefone, provavelmente com um comprador estrangeiro de soja. Podemos entender o trabalho manual como ultrapassado. B, na charge, o personagem em seu escritório negocia exportação de soja. O mesmo fato ocorre no Brasil. Grandes empresários latifundiários destinam maior parte de sua produção ao mercado externo. Próxima aula a gente vai fazer a correção das atividades suplementares.